ajoelho e sinto a presença. Toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração aceleraram. Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe. Ele viu e sabe. O remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, quando eu quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo que dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, já não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe. Tua presença. Glória a Deus. Hoje eu que vou estar ministrando a palavra aqui. Faz um tempo que eu não faço, então vocês me perdoem. Mas acho que Deus sempre está com a gente, né? Então a gente consegue, né? Amém? Ele sabe a intenção de cada um. Sim. Hoje Jesus, aqui que veio para mim, né? Que Jesus tem bênçãos pra gente, né? Para todo mundo. E Ele tá trabalhando na vida de cada um, né? Na minha, na de vocês, né? Em todo momento. Consertando as coisas erradas, né? Para que a gente tenha uma vida abundante.
E dificuldade a gente sempre enfrenta todo dia, né? A diferença é a gente estar com Jesus, estar com Deus do nosso lado, né? Que Ele dá o conforto, a esperança, né? E a gente pode ter certeza que Ele está sempre do nosso lado, né? E uma das coisas mais importantes que Jesus, né, tem pra gente é a salvação. Ele promete a vida eterna para todo aquele que crê nele, né? Em João 3,16, deixa eu ler aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, quer amor maior que esse? Né? Acho que se fosse ver e falar assim, Mirela, entrega a tua filha hoje para salvar o povo. Será que a gente faria isso? Eu faria? Né? Então, o amor dele por nós é imenso. Por mais que a gente possa falar, Deus me esqueceu, Deus isso, tem a prova maior foi que ele deu o filho dele para nos salvar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa esperança, sim, e acreditar, porque a prova maior ele já deu, né? Tá aqui, ó, tá, a Bíblia já fala tudo aqui, né? Esse não tem como mentir aqui, né? E a gente precisa ter esse relacionamento com ele, esse relacionamento assim, ó, Mirela, Deus, conversar, ir lá no quarto, que nem falou na música aqui, né, no secreto, colocar o joelho no chão, conversar. Eu preciso fazer mais isso, eu acredito que todo mundo aqui precisa fazer mais isso, ter essa intimidade mesmo com ele. Porque às vezes a gente fala assim, não tá me ouvindo, não tá, mas a gente não se entrega por total, né, a gente não se coloca total, por mais que você fale assim, eu entreguei para Deus meu problema, mas a gente fica murmurando o problema, a gente fica falando do problema. Então, que nem mesmo a pastora Rita fala, falou já uma vez, vamos começar a agradecer, porque vai chegar, o problema vai se resolver, a bênção vai chegar. Só que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? E o tempo dele não é igual ao nosso. O tempo dele pode demorar um dia, uma semana e pode resolver assim, ó. A gente piscar o olho e resolver. Então, a gente tem que aprender a confiar, né? Tempos difíceis, né? Quando tudo parece correr mal. Em Romanos 8,35, eu fui anotando aqui porque de cabeça eu não lembro. Romanos 8,35, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Na verdade, só separa se a gente quiser, né? Porque se a gente ele prometeu ajudar a gente em qualquer momento, a não ser que a gente não queira, né? Porque é a gente que desiste dele, ele não desiste da gente, né? Então, a gente tem que persistir, orar e confiar. Jesus tem muitas coisas para ajudar a gente na nossa vida diária, em todas as situações. E mesmo na Bíblia, a gente tem resposta para tudo, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Por isso que a gente tem que persistir em ler e acompanhar a Bíblia, ter esse entendimento, fazer esses estudos. Mesmo aqui que nem a gente está aqui nesse momento, tudo que a gente fala na Bíblia aqui é um ensinamento, vale para o nosso dia a dia. O que a gente fala aqui é um estudo, né? Mas é para o nosso dia a dia, é a palavra. A gente está falando o que é real. Não tem um livro que tem mais verdade que a Bíblia, né? Então, a gente está totalmente, calçado aqui com a palavra, né? A Bíblia diz que Jesus entende a nossa situação porque ele também passou pelas dificuldades quando esteve aqui na Terra, né? Então, ele não é... Ele sabe o que a gente está passando, então por isso que ele se colocou no nosso lugar, por isso que ele morreu por nós, né? Em Hebreus 2,18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, tá vendo? A gente tem resposta para tudo, mesmo na nossa dificuldade, porque ele entende o que a gente passa. Mesmo que a gente acha que não, ele entende, ele está em todo momento com a gente. Ele não julga, ele conforta.
e ajuda a vencer a tentação. Nada é impossível para ele e para aquele que crê também, né? Mesmo que pareça impossível para você, para Deus não tem nada impossível. Porque é importante confiar em todo o tempo. Jesus tem bênçãos para todos nós. Ele trabalha na sua vida, na minha e de todos, conserta as coisas erradas para que você tenha essa vida em abundância, né? Em João 10, vamos ler aqui. O ladrão não vem senão a roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e que tenham em abundância. A gente tem que acreditar nisso, porque tá aqui. Então, se tá aqui é porque a gente vai ter essa vida em abundância, a gente vai ter este momento. Mas é um processo, né? Às vezes a gente tem coisas que a gente precisa tá consertando na nossa vida, mas a gente vai ter, porque ele falou que a gente vai ter. Então, a gente tem que confiar e acreditar nisso, né? Deixa eu ver aqui. E Jesus, ele conforta e dá esperança. Em Jeremias... Em Jeremias 29:11... Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, tudo que ele pensa, tudo que ele faz é para o nosso bem. Então, mesmo que a gente acha isso ou aquilo, então tudo que Deus, Jesus, coloca para a gente é para o nosso bem. O que ele tira também, às vezes, a gente não entende, mas é para o nosso bem, porque às vezes aquela coisa vai fazer mal para a gente. Às vezes, até a gente se distanciar de outra pessoa, é Deus trabalhando, porque às vezes aquela pessoa, ela está nos afastando de Deus, ela está nos afastando das nossas promessas, das nossas bênçãos, e às vezes Deus afasta da gente. Afasta coisas, às vezes a gente perde um emprego, às vezes a gente fica desesperado, mas Deus tem coisa maior pra gente. Então a gente tem que confiar. Eu sei que a gente aqui, que a gente conhece muitos, a Janete, que é a mais nova aqui, né? A gente sabe que todo mundo aqui passou por dificuldades, a gente passa. Mas com Deus é mais fácil a gente confiar, entregar, estar presente dele, né? Colocar o joelho no chão. Quando a gente fala colocar o joelho no chão, não precisa, né? Às vezes a gente fala assim, coloca o joelho no chão. Sim, se conseguir, bênção. Senão, às vezes você tá lá na cama, que você começa a conversar com Deus. Outro dia minha filha falou assim, mãe, orar é conversar com Deus. Será que a gente tá conversando também, né? A minha filha, ela tem 4 aninhos. Então eu achei tão bonitinha, ela falou assim, orar é conversar com Deus. Então, ó, ela é pequena, tem 4 anos, já sabe, né? E a gente, né? Será que a gente faz isso? A gente tá nesse momento pra gente ter o nosso momento, a gente ter a nossa aproximação, pra gente poder ter as nossas respostas, a gente tem que estar próximo de Deus, né? Pra poder enxergar o que ele tá querendo nos mostrar, o que ele tem pra gente. Porque pra cada um de nós, ele tem um propósito nas nossas vidas, no que acontece nas nossas vidas, né? Então, se a gente entende, a gente aceita Jesus nas nossas vidas, então a gente tem esse ensinamento, a gente tem essa sabedoria. Por isso que a gente tem que ter a sabedoria, pedir a sabedoria, o entendimento da palavra, da Bíblia, para a gente ter o conhecimento e saber esperar no tempo de Deus, né? Então, Jesus tem muita coisa para a gente. Então, é só a gente se colocar, ter esse relacionamento com Deus. É a mesma coisa que nem no casamento, né? Quando você casa, né? Que nem diz outro, é tudo lindo, mas depois o marido deixa a toalha na cama, a gente fica brava, né? Não é? E coisas, mas a gente tem que ter essa afinidade com a pessoa. A gente não consegue, às vezes, mudar algumas coisas, mas Deus consegue mudar na nossa vida, Deus consegue trabalhar a nossa vida para a gente poder ter as coisas, né? Então, eu sei que eu já passei tanto, a gente cada um tem uma sua história, né? De vida, de dificuldade, né? Só que eu acho que tudo
tudo é ensinamento, é tudo pra gente crescer, é tudo pra gente evoluir, pra gente estar presente, pra gente poder ajudar outras pessoas. Às vezes a gente tem que passar uma dificuldade e pra depois ajudar outra pessoa, porque você vai dar o teu testemunho do que aconteceu, né? Que nem esse dia da Manuela. Mirella, nunca tinha visto acontecer um bebê desmaiar. Eu nunca tinha visto. Então, para mim, foi um ensinamento e um livramento também. Porque quando nós aqui, todo aquele momento que nós passamos aqui, quando chegou fizeram todo o socorro aqui, tudo, quando chegou em Rio Preto, na cidade vizinha aqui, né? Que aqui em Olímpia não tem UTI para bebê, né? Então, levou para a cidade vizinha. Já levou direto lá, a médica da UTI atendeu tudo. Depois, dali a pouco, ela voltou e falou assim: mãe, o que a tua filha tem? E antes, eu já tinha pedido oração para a pastora, para o pastor aqui, né? Nossos pastores aqui. Então, todo mundo estava em oração. Então, Deus já agiu nesse momento. O que é que seja que deu nela, foi quebrado naquela hora, entendeu? Quando chegou lá, a médica veio e falou assim: mãe, o que a tua filha tem? Aparentemente, se você olhava lá, quando nós chegamos lá, ela não tinha mais nada. Ela estava rindo, ela estava brincando, entendeu? Mas a médica falou assim: vamos fazer o exame. Vamos fazer, fez no pulmãozinho, fez de sangue, tudo. Tinha uma infecção, tinha, mas não era nada que pudesse falar assim: a tua filha tá com problema gigantesco. Ficou em observação, tudo, mas o que é que foi que tinha, que deu nela nesse momento, foi quebrado. Então eu falo que foi um livramento de Deus nesse momento, entendeu? Por quê? A gente orou, a gente confiou. Na hora eu fiquei desesperada, eu confesso. Mas quando começou, que eu falei, que a pastora falou comigo, ela falou assim: para, Mirella, vamos orar, vamos confiar. E aí mudou tudo. Então eu acho que tudo isso funciona. Tudo isso a gente tem que acreditar, confiar, estar presente com Deus. Tem coisas que não é fácil a gente entregar, que nem você vê um filho doente, você vê que aconteceu alguma coisa com seus filhos, ou com da sua família, ou com alguém que você conhece. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um momento para cada um. Não é o que acontece comigo, não vai acontecer com vocês. Ou se acontecer alguma coisa, vai ser parecido, não vai ser num momento, né? Cada um vai enfrentar de um jeito. Mas Deus está estruturando cada um. Deus está trabalhando na vida de cada um aqui. Eu acredito nisso, eu imagino, eu creio também que vocês acreditam e que nós temos que confiar e não parar, né? Porque por mais dificuldade, que nem a Rida, ela perdeu o marido agora, a gente sabe que não é um momento fácil, mas ela tem todo um trabalho de pessoas que ela está ajudando também, ela está estudando, então Deus já colocou isso na vida dela para ela estar fazendo. Então a gente tem tudo isso. Eu parei de trabalhar, mas eu trabalho muito mais com as minhas filhas, mas eu falei assim, eu preciso fazer isso pelas minhas filhas, entendeu? Então, todo mundo não trabalha, os outros fazem um trabalho. Eu trabalho muito mais do que se eu estivesse trabalhando na empresa. Porque crianças, vocês sabem como que é, né? 52 horas, né? Nem 24 horas. Não é fácil, entendeu? É desgastante. Psicologicamente, fisicamente, né? Porque elas não param, né? Até uma certa idade, eles têm um pique que misericórdia. Mas tudo isso é pra gente evoluir, pra gente aprender. Eu tenho um projeto na minha cabeça que eu quero trabalhar futuramente com outras coisas, então eu acredito que Deus já está trabalhando nisso para eu poder chegar onde eu quero, né, nessa outra parte. Então ele já vai preparando cada um de nós, né? Então a gente está esperando. E a gente não pode desistir, a gente não pode. Às vezes tem dia, lógico, a gente vai ficar um pouco mais triste, mais cansado, alguma coisa, mas Deus está ali junto com a gente, né? A gente para um momentinho, respira, pede, né, o Espírito Santo, a gente confia e Deus vai agindo na vida da gente. Um pouquinho, cada dia ele vai ajudando, vai trabalhando e a gente vai ficando bem, né? Então é isso que eu queria falar, essa segurança, essa coisa da gente estar com Deus, a gente acreditar, confiar, né? Porque eu acho que o que ele fez por nós, o que a gente faz é pouco, né? É pouco. Então eu acho que a gente tem essa obrigação de confiar nele, de orar, de entregar a nossa vida para ele, da gente querer ser melhor de cada dia, de querer ajudar as outras pessoas, de ter esse amor ao próximo, como ele mesmo nos ensinou, né?
Eu acho que é isso, eu acho que é um pouquinho de amor, um pouquinho de fé, um pouquinho que a gente fala, igual uma receita, né? A gente tem que ter um pouquinho de fé, um pouquinho de amor, um pouquinho orar, a gente confiar e no fim misturar tudo isso e a gente segue firme, né? Aqui, né? Cada uma consola a outra, uma ajuda. Às vezes, que nem a pastora falava, passa uma mensagem, às vezes pergunta, ó, Márcia, você tá bem, né? Quando, né, às vezes quando você coisou o dente, ou que você agora estava com Covid. Então, eu acho que esse coisa aqui, que a gente aqui já é uma família, então a gente já tem essa intimidade de perguntar um pro outro se tá tudo bem, né? E às vezes, mesmo longe, né? Que nem eu tô aqui, não sei nem quantos quilômetros de vocês, né? Mas às vezes eu mando hoje uma coisinha para você e aquela mensagem que eu te mando melhora o teu dia, né? Às vezes eu mando uma mensagem, a menina outro dia colocou assim, Mirella, o que você colocou, eu precisava ouvir, né? Então, a pastora não manda todo dia pra gente, então alimenta a nossa alma, né? A nossa vida. Às vezes aquele momento que você tá assim, você lê aquilo, já melhora tudo. Então, é um pouquinho de tudo isso, que eu acho que a gente consegue um pouquinho de fazer tudo isso, né? Então, era isso que eu queria estar falando, espero que vocês tenham entendido. Então, é esse pouquinho de tudo que a gente transforma e Deus age na vida da gente. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui, que pôde ouvir, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor tocou o coração deles, que ficou na mente deles, que eles possam ter esse mesmo amor que eu estou sentindo nesse momento, Senhor, para com os outros, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela saúde, pela vida e por tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.